Olá, bom dia. Estamos em mais um episódio aqui do movimento Comece o Dia com Energia, né? E nada melhor do que você organizar a sua energia quando você começa a criar hábitos. O hábito é algo poderoso que pode mudar a sua vida para sempre. E mais importante do que apenas saber que tem que criar hábito, é saber de forma prática como trabalhar com hábitos atômicos. Então hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, que é uma conquista na minha vida. Esse livro é o livro Jornada Microserviços, né? Eu trabalhei com toda essa galera aqui, o Muniz, o Juan, o Albert, André, o Eduardo Costa, Norberto, Sandro, e uma galera de coautores e revisores que trabalharam aqui comigo. E vou contar a história desse livro aqui. O início dele foi algo assim muito engajador, né? Muito engajamento, as pessoas queriam participar, e depois que a gente foi se desenvolvendo, né? É uma história, a história do que acontece na carreira, na sua carreira, na minha carreira também. À medida que o trabalho foi se desenvolvendo, foi surgindo obstáculos, dificuldades, né? Pessoas que tinham outros projetos, outros afazeres, né? Aí tinha essa. Alguns foram desistindo, pararam, deixaram a obra no meio do caminho. E aí a gente que estava na coordenadoria teve que retomar o trabalho, terminar as coisas que outros deixaram, né? E é normal acontecer isso aí, né? As pessoas. Esse livro foi feito de forma colaborativa, né? Um trabalho voluntário. E as pessoas têm problemas com a família, às vezes pessoas ficam doentes no meio do caminho, e tudo isso vai criando dificuldades, e alguém precisa assumir ali esses papéis que foram ficando para trás. E também tem uma dificuldade também que é bem semelhante de que você encontra na sua família, as dificuldades que você encontra no seu trabalho, que é lidar com pessoas, né? E a gente que estava na coordenação, então, existia ali capítulos escritos que não estavam muito dentro do padrão do que estava definido, e aí você precisa ir lá e falar com as pessoas, né, explicar que não nesse molde ele não vai ser aprovado pela editora, precisa refazer ou precisa ajustar coisas, né? E as pessoas às vezes se magoam, ficam chateadas, né? Porque existe um esforço, a pessoa põe um esforço incrível. A primeira vez que eu comecei a escrever, para escrever um parágrafo, assim, parecia um esforço sobre-humano. E a pessoa vai e escreve, né? E aí você precisa ir lá e falar para ela, não ficou bom, precisa ajustar. E às vezes são pessoas, né, de renome no mercado, pessoas muito qualificadas no mercado trabalharam escrevendo essa obra. E às vezes você tinha lá que ir lá e falar com pessoas, né? Pessoas que você admira, e você falar que ela precisava ajustar, mudar, corrigir alguma coisa. Algumas pessoas não queriam fazer. Existe esse conflito, é o mesmo conflito que existe no trabalho, né? Quando você precisa pedir algo para alguém, pedir para modificar ou para fazer de um certo jeito, não é daquele jeito, e as dificuldades vão surgindo. Então, esse livro teve todos esses desafios, né? Por isso que eu falo que é um marco na minha carreira, na minha história, de lidar com todos esses desafios, coordenar pessoas ali que estão até em posições, né, muito mais elevadas que você, mas você estava na coordenação, você era responsável por fazer com que essa obra seguisse as diretrizes que estavam definidas. E com o tempo, houve um momento que esse movimento dessa escrita foi se esfriando, algumas pessoas ficaram chateadas porque queriam fazer de certo jeito e tinha que fazer de outro, algumas pessoas, né, tiveram problemas, outras pessoas tiveram conflitos mesmo e preferiram não continuar, e também o cansaço, né? E com o tempo ficou tão cansativo assim que nós, como um time da coordenação, fomos desanimando, e aí a obra ficou parada e parecia que não ia andar mais, né? Espalhou o pessoal, e aí teve um momento então que eu usei esse movimento que eu vou falar agora dos hábitos atômicos. E aí isso aqui você pode usar para retomar sonhos, realizar sonhos na sua carreira. E como foi isso? Eu colocava
comecei a colocar que todos os dias eu eu usaria 5 minutos do meu tempo para fazer algo nesse livro. E aí existe uma preparação, né? Pegar o que precisa ser feito, colocar os tópicos do que precisa ser feito, fazer os ajustes, ter um bloco de anotações para fazer essas anotações. Feitas essas anotações, aí eu iria todo dia, então, eu iria fazer alguns passos, esses passos eu iria seguir até o próximo, deixar anotado o que eu faria no próximo dia, e assim, esses 5 minutos seriam produtivos. Chegar, pegar, ajustar corrigir um parágrafo, marcava ali um parágrafo que eu parei, fazer o próximo. E assim, comecei a fazer esse trabalho. E aí com o tempo, eu comecei a pegar de novo gosto por esse movimento diário, e aí eu fui fazendo, e depois teve uns dias que eu não fazia mais 5 minutos, eu colocava, estava 5 minutos, aí terminou a minha cota, eu estava realizado, aí eu continuava fazendo ali por prazer, comecei a pegar o prazer, que isso é a força do hábito, quando a sua mente vai pegando o embalo de fazer alguma coisa, e aí você começa fazendo automático. Então, todo dia você sabe que você senta ali, faz seus 5 minutos, e aí tá gostoso, você vai fazendo e vai seguindo. E aí nós retomamos, depois engajamos, e outras pessoas entraram nesse movimento, teve esse engajamento, e nós conseguimos fazer um esforço, mais ali uma força-tarefa no final, e conseguimos concluir esse livro, né? É um livro aí bastante respeitado pelas pessoas que leram, né, que deram seus feedbacks, e tudo, uma grande parte se deve a essa forma de criar o hábito, de criar hábitos atômicos. E aí tem a participação, né, de todos esses coautores, esses revisores que também se engajaram, se esforçaram, mas tem, na minha história, o que contou foi essa parte dos hábitos atômicos. Então, tem alguns pontos fundamentais desses hábitos que você pode aplicar hoje. Você tem um projeto que você sabe que vai mudar a sua vida e você não tem ali um método para começar. Comece fazendo 5 minutos por dia. E aí faça essa preparação. Então, você vai fazer alguma coisa, separa o que você vai fazer, deixa nas pastas separadas no computador, deixa as pastinhas separadas, deixa um bloco de nota para anotar, anota os pontos-chave que você precisa fazer, pegue um deles e faça 5 minutos por dia, todos os dias. E isso vai criar um piloto automático no seu cérebro, na sua mente, e aí você vai chegar um tempo, você não precisa fazer esforço mais, você vai deixando tudo no jeito, marca onde você parou, no próximo dia você marca de novo. No livro, eu tinha vez que eu precisava mexer com figura é algo trabalhoso. Eu pesquisava uma figura, marcava o link. Não dava para fazer nada. No outro dia, eu já estava com o link salvo. Eu ia lá, fazia o download, abria ela na ferramenta, ajustava uma parte. Ah, terminou, parou aqui? Não terminou. Deixava anotado qual a parte que eu pegaria no próximo dia. Ou, eu tem um capítulo. Eu consegui corrigir um parágrafo, eu marcava o parágrafo. Então, você tem esses 5 minutos, mas precisa ser organizado. Você organiza como você vai fazer. Todo dia você faz um pouquinho. Ou se você tem dificuldade de organizar primeiro, vai lá e faça os 5 minutos. O que é os 5 minutos? Anotar o que precisa ser feito. No outro dia, repassar, refinar, anotar. Depois, no outro dia, começar a fazer o primeiro passo, o primeiro step. E assim, você vai criando esse hábito. Todos os dias, seus 5 minutos, ele vai virar um efeito de juro composto que vai acontecer. Você vai empilhando energia, você vai empilhando realização ao longo dos dias, de todos os dias, e fazendo esses 5 minutos por dia. Com o tempo, quando eu estava fazendo esses 5 minutos, com o tempo ele chegou já a uns 40 minutos, mas o meu compromisso era os 5 minutos. 5 minutos eu estava realizado. Então essa faz parte também do seu bem-estar. Você compromete algo e você realiza aquilo que você comprometeu, você melhora o seu bem-estar, você contribui para o seu bem-estar. E depois eu continuava, estava tão bom ali que eu continuava por 10 minutos, 15 minutos, mas sempre, todos os dias, eu me sentia realizado, porque a minha meta de 5 minutos foi cumprida. No final, eu coloquei outras metas ali de 20 minutos e consegui ir seguindo também com esses minutos, mas comece com 5 minutos. Toda meta, toda realização sua pode começar com 5 minutos, criando o hábito atômico. Essa é a mensagem do dia de hoje. Tenha um bom dia aí, cheio de energia, um trabalho
muito iluminado aí de grandes realizações. Comece pequeno, mas comece hoje. Bom dia.